nos alegrar, eu quero pedir ao Senhor que renove as nossas forças. E eu quero declarar que Deus é fiel. Deus é muito fiel. Deus é fiel em tudo que Ele faz. Eu não sei se vocês aí têm problema em esperar em Deus. Esperar não é fácil. Esperar em Deus é algo que a gente, de verdade, às vezes o parafuso entra em confusão dentro das nossas cabeças, porque o tempo perfeito de Deus, ele é muito diferente do nosso tempo perfeito, porque nós temos um tempo e achamos que o tempo de Deus, muitas vezes, vai cronometrar com o nosso. E muitas vezes isso não acontece. Mas eu quero já me alegrar com o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e agradecer. Quando eu estou muito cansada, igual hoje, eu já começo agradecendo. Agradecendo porque, mais uma vez, o Senhor foi fiel e me ajudou a chegar aqui. E eu oriento você a fazer a mesma coisa, mulher. Onde você estiver aí, coloca a mão no seu coração. Vamos pedir que o próprio Espírito agora venha sobre nós, tocando, ministrando, nos renovando, nos fortalecendo, crendo que tem coisas maiores aí para nós. Tem coisas maiores para você, mulher. Tem coisas maiores que nós precisamos vivenciar. E eu peço ao Senhor agora que ministre isso ao nosso espírito. Pai, nós queremos agora entregar esse momento em Tuas mãos. Queremos pedir que o Teu Espírito venha com mais liberdade, fluindo, nos renovando, nos fortalecendo, fazendo-nos entender um tempo perfeito que precisamos viver em Você, que muitas vezes não são da nossa maneira, não é como nós esperamos, mas confiamos que tudo que Você faz é melhor. Nesse momento, Pai, eu peço agora que onde houver uma mulher, que o Teu Espírito venha sobre ela, que ela possa ser ministrada, renovada, fortalecida e encorajada para mais uma semana, para mais um dia. E que nossas vidas sejam todos os dias, Pai, todos os dias, tocadas pelo Senhor. Queremos descansar em Deus nessa noite. Mulher, onde você estiver, a palavra inicial que eu tenho para você, vamos descansar em Deus. O Senhor quer nos dar instrução para que nós possamos descansar nele. Amém? Eu quero falar sobre esperar em Deus. Como é complicado. Ai, mulher, como é bom confiar em Deus. Às vezes a gente fica um pouco embaraçada. E eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo passando por situações muito difíceis. E a certeza que eu tenho, e que eu quero dizer para você também, é que é nessas circunstâncias difíceis, onde eu e você estamos sendo preparados. É a preparação que nos forja. É essa preparação que nos faz ir de um extremo ao outro, ir em desequilíbrio muitas vezes em certas atitudes que a gente ainda se pega fazendo e sem compreender o porquê. Por tantas vezes nós passamos por coisas das quais não gostamos. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo tem muitas vezes. Essa semana eu me deparei com um noticiário no jornal e eu fiquei muito perplexa. Era uma notícia na qual o repórter estava falando e estava postando uma mensagem de um WhatsApp, onde uma diarista avisa para o patrão, que não poderia ir naquele dia, no dia seguinte, né, fazer a faxina na casa dele, porque ela parece que vendia mocotó e ela não poderia, que ela ia ter que preparar o mocotó. E o áudio dele é terrível. Ele a chama de lixo. E que ela não era digna de limpar a sua casa.
E que ela era pobre mesmo, porque ela fazia comida de pobre, então ela tinha que mesmo viver naquela pobreza, naquela miséria. Aquilo me revoltou. E eu me perguntei, Senhor, como ainda existem pessoas que não compreenderam nada a respeito da vida? E como nós hoje precisamos aprender com os erros. Preferencialmente, que sejam os erros dos outros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. O sábio não precisa passar pelos próprios erros para aprender. E nós precisamos entender e compreender, e muitas vezes a gente tem que aprender com as pessoas, não é o que fazer, é o que não fazer. O orgulho precede a ruína. É o próprio Deus. É o próprio Deus que resiste ao soberbo, ao orgulhoso. Aquilo foi constrangedor para mim, que estava assistindo a matéria. Agora eu imagino como aquela mulher foi ferida na alma. Como aquela mulher foi discriminada, envergonhada, humilhada, por ser humilde, pobre. O que eu tirei de lição? Isso ali, Senhor, eu nunca quero fazer com ninguém. Isso aqui, Senhor, é a lição de vida que eu não vou fazer com ninguém. Eu agradeço a Deus, isso não é da minha índole, mas é aquelas experiências que a gente tem e olha para ela e fala, obrigada por me ensinar o que não fazer. Mas eu quero falar para vocês, o que vocês têm aprendido que não devem fazer? Quantos conselhos, quantas situações você tem presenciado de um amigo, de um familiar, de alguém próximo que tem vivido, feito decisões erradas, tem feito escolhas erradas e está indo de ladeira abaixo? Eu sempre falo, quando alguém compartilha comigo alguma experiência, um sonho, e sempre o carro vai em direção de declive, em acentuada velocidade. E aí eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, alerta. O sinal está muito vermelho. Esse aí é o momento que você deve parar, recalcular a rota, porque se você continuar, quando chegar lá embaixo, você vai se esborrachar. Essas são aquelas situações da vida que a gente precisa aprender e não precisa passar por elas. Então, a minha pergunta para você é isso. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa ser constrangido com, às vezes, o que acontece, como conselhos, como vivência e experiência na vida das outras pessoas. Mas, mulherada, eu sei que não é fácil esperar, né? Essa semana eu tive uma experiência muito legal com o Senhor. Eu me deparei que eu estava perguntando a Deus, sabe o que, Raquel? Até quando? Senhor, até quando? Eu não sei se você faz isso, mas eu me pego várias vezes fazendo essa pergunta e às vezes eu acho que Deus dá até risadas. E eu perguntando para o Senhor a respeito de uma situação. E eu falei, Senhor, até quando? Senhor, quando é que isso vai acontecer? Senhor, quando é que eu vou conseguir visualizar palpavelmente essa transformação, essa mudança, esse algo que eu espero há um tanto tempo? E a minha alma ficou um pouco abatida. Eu fiz uma postagem até ontem e o Senhor ministrava meu coração, ó minha alma, por que está tão abatida? E eu pude ver que, às vezes, a gente precisa ter aquelas reuniões com a gente mesmo. Eu sempre falo, eu tenho sempre com Deus, comigo, e de ontem para cá eu estou tendo essa reunião comigo mesma. E eu entendi que Deus é muito especialista em visitar a nossa bagunça. E Deus foi ministrando que eu precisava aprender a aproveitar o tempo da espera, que não é fácil. Mas como aprender a aproveitar esse tempo da espera?
Jesus falou assim para mim. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Eu aprendi e hoje eu não consegui, hoje eu estou muito acelerada. Estou acelerada por conta do trabalho, estou muito acelerada mesmo. Hoje eu acho que eu estou no nível 9. E eu vim para cá e orando e conversando com o Senhor. E eu falando assim, Senhor, desacelera o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos. Porque eu preciso desfrutar da sua presença. Quando nós estamos esperando por algo em Deus, nós temos uma tendência de ficar perguntando para Ele. Eu não sei você, mas talvez você se pergunte aí, Senhor, quando é que essa porta de emprego vai se abrir? Senhor, quando é que o meu marido vai ser transformado? Senhor, e essa dívida, quando é que eu vou ter condições de quitá-la? Senhor, quando é que eu vou ver isso acontecer? O problema é que nós focamos, muitas vezes, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. E nós gastamos tempo tentando resolver aquilo que nós não podemos resolver. E isso acontece comigo também. Mas você não confia em Deus? Confio, mas sou humana. E eu sei que isso também acontece aí com você. É porque às vezes a gente quer mudar as circunstâncias, às vezes a gente quer antecipar o tempo, a gente às vezes quer ajudar a Deus a resolver algo que a gente não tem o controle, nem ainda estamos no tempo perfeito de Deus. E a gente às vezes não consegue compreender. A gente poderia falar assim, mas Elis, como funciona isso? Tem coisas que eu poderia perguntar para Deus e falar assim, Deus, o que eu posso fazer para mudar isso? Sabe o que Deus vai me dizer? Tem coisas que você não sabe o tempo, Elis. Deus vai dizer para você, tem coisas que você não sabe o tempo e nem poderia saber. A única coisa que eu posso te dizer é que sou fiel em cumprir. A única coisa que eu posso te dizer é que aqueles que esperam em mim, Ele tem as suas forças renovadas. Eles caminham e não se fadigam. Eles caminham e perseveram. Eles são todos os dias renovados e fortalecidos pelo meu poder. Você não precisa saber de tudo. Eu não preciso saber de tudo. Porque se Deus verdadeiramente nos contasse o plano total das nossas vidas, talvez nós desistiríamos antes mesmo de começar. Porque vai ter coisas que vai mexer e vai abalar nossas estruturas. E se Ele descrevesse, se Ele viesse com tudo aquilo que eu e você iríamos passar, nós desistiríamos. Eu sempre falo que eu sou daquelas que não desiste. E eu sempre falo mesmo, não que eu seja forte em mim, mas porque eu confio que há uma força maior que habita em mim, que me dá energia, ânimo todas as manhãs e diz, não desista, eu sou contigo, eu te renovo, eu te ajudo. E é nessa confiança que todas as manhãs eu decido levantar. Eu acredito e eu sei que todas as manhãs, quando eu levanto, o inimigo diz assim, não consegui desestimulá-la. Eu não consegui destruí-la, eu não consegui fazer com que ela pare. E esse tem que ser o nosso ânimo. Nós temos que começar a entender que desistir nunca vai ser a opção de vida, nem para mim, nem para você.
Vai ter dias difíceis, vai ter dias mais complicados, mas há algo dentro de nós que é gerado pelo próprio Espírito, que gera fé, que gera uma esperança, que é nesses momentos onde a gente desacelera a nossa alma e vamos para Deus, e vamos para aquele lugar de intimidade, para aquele lugar onde a gente sabe que só Ele pode fazer. Lucas 18:1 conta uma parábola. E a parábola começa assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia uma cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não me volte e me importune muito. E aí o Senhor diz para mim e para você: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Nós devemos orar em todo tempo e não desfalecermos. Você precisa confiar em Deus e não desistir. Diga para Deus hoje: Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou continuar clamando, eu vou continuar sim importunando até que eu veja algo concreto e palpável na minha vida. Eu não sei pelo que você está orando, se é pela sua saúde, se é pelo seu casamento, se é por uma porta de emprego, ou se é pela sua transformação, pela sua libertação, eu não sei. Mas eu quero te dizer: não pare de orar até ver o teu milagre palpável acontecer. Não pare, não pare, não pare, não desista. Nós temos uma tendência a caminharmos e desfalecermos, a caminhar um pouco e desfalecermos, voltar para trás, olhar para as circunstâncias, dar um passo no passado. Mas aqueles que prevalecem, aqueles que não desistem, eles alcançam vitória. Eles alcançam vitória, eles são constantes, eles são firmes naquilo que eles acreditam. E essa firmeza faz eles se moverem, essa firmeza faz eles acreditarem que Deus pode todas as coisas. Eu quero dizer para você, mulher, tenha certeza, permaneça firme. Deus está trabalhando. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa tarde, eu ia até postar algo, mas eu falei assim: eu não vou falar não, porque eu quero falar para elas, para que elas entendam e recebam no seu espírito. Deus está trabalhando. Ele não está inerte à sua dor, à sua aflição, os seus problemas. Ele está sim interessado. Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Deus se interessa com o que você come. Deus se interessa como você dorme. Deus se interessa com o seu trabalho. Deus se preocupa com os seus filhos. Deus se preocupa com o que vai te acontecer daqui a um ano. Deus se importa comigo e com você. Ele é um Pai presente e a única coisa que Ele nos chama é para esse lugar de encontro, de intimidade, de relacionamento. Deixe Deus fazer parte da sua vida, mulher. Para de deixar Deus de lado. Para de procurá-lo somente em momentos que você se acha em dificuldade. Comece a ter um relacionamento apaixonado com o Senhor. Ele é bom, Ele é muito bom. E Ele está assim o tempo todo. A minha filha olhou para mim. A minha filha me chamou. A minha filha é minha. Aquela lá, é minha. Aquela ali é minha. Eu a gerei, eu a formei. É minha. Eu estava ontem e eu fui muito ministrada. Eu recebi uma ligação. E nessa ligação uma pessoa compartilhava comigo algumas coisas que aconteceram na pandemia.
E eu me emocionei falando com o Senhor e eu só disse uma coisa: obrigada, porque você cuidou de mim. Obrigada, 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 você cuidou de mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar o coração do Senhor. E o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Você vai ter que entender muitas vezes que Ele precisa que você dê esse passo de fé. Não para que Ele saiba que Ele é Deus, isso Ele é perfeito em si mesmo. Mas que você possa entender o cuidado e a proteção dEle. E após essa ligação, eu só dizia assim: Deus, muito obrigada, você cuidou de mim. E eu me senti muito mais protegida do que eu imaginava que eu era. Porque em meio a tanta coisa, eu vi um amor poderoso, eu vi uma mão forte me tocando. Eu quero te dizer que Deus está trabalhando. A gente precisa ter a nossa fé renovada, mulheres. Sabe aquela fé positiva que faz você saber e acreditar, igual aquela viúva que ficou importunando aquele juiz iníquo. Aquele juiz não era íntegro, honesto, não tinha um coração temente a Deus, mas ele não aguentou a importunação. Agora imagine Deus sendo seu pai, se preocupando e querendo a todo tempo fazer algo, transformar uma circunstância, uma situação. Imagine se você, a partir de hoje, tomasse isso como realmente uma causa e se levantasse em falar com Deus todos os dias sobre isso. Elis, mas eu não vi ainda, não importa, continue falando. Senhor, lembra-te de mim? Ok, faz algo. Eu não sei se você está orando por alguém, eu não sei se você está orando ou essa transformação é por você mesma. Eu só quero que você não pare de clamar. Ore, a palavra de Deus diz que aquela juíza, ela importunava aquele juiz dia e noite. Sabe o que aquela mulher fazia? O senhor lembra da minha causa? Julga ela. Agora imagine se eu e você fizesse isso. Deus, o senhor lembra que o senhor me prometeu? Pai, aquelas promessas que o senhor fez para mim há 10 anos, há 15 anos. Senhor, e aquelas promessas que o Senhor falou que aconteceria. Senhor, e a promoção no meu emprego. Senhor, e o coração do meu marido. Senhor, e o coração dos meus filhos, Senhor. E a libertação dos meus filhos das drogas, Senhor. Lembra, Senhor. Toca neles. Manifesta o teu amor, revela o teu amor a eles. Só que nós não podemos desfalecer. A fé é a firme convicção daquilo que se espera, não é daquilo que se vê. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. É o contrário. Imagine você vai construir um avião e ele ainda não existe. Ele ainda não fez qualquer voo e você está só idealizando na sua mente. Você precisa ter fé para que isso ocorra, esse planejamento, e que vai acontecer. Só que agora nós já temos o avião. Você não precisa mais de fé. Ele já é palpável. Ele já existe. Só que agora o que vai acontecer? Você vai ter que dar um outro passo de fé para outra coisa. Assim é essa experiência, esse relacionamento com Deus, andar em intimidade, independência, é vendo algo acontecer, agradecendo e começando por outro. Eu peço algo a Deus, eu oferto a gratidão por aquilo já ter sido realmente trazido à existência e eu passo para um próximo passo de fé. Mulheres, nós somos chamadas a andar em passos de fé, a andar corajosamente, a andar de forma como nós não víamos antes de ter esse encontro. Jesus entrou na minha história e na sua. Não tem como sermos as mesmas, com a mesma mentalidade, com as mesmas atitudes e querer ver mudanças.
Nós precisamos começar a viver passos de fé, de ousadia, de acreditar. Ele falou algo, enquanto eu não ver, eu não paro de orar por aquilo. Mas eu não posso dizer para Ele qual é o tempo. Eu só posso crer que Ele está trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Se você confiar em Deus, creia que nesses dias o Senhor está trabalhando em teu favor. Se você confia em Deus, creia que Ele está trabalhando aonde você menos espera. Quando as coisas estão bem complicadas, quando as coisas você acha que perdeu o controle, saiu do teu controle, saiu das tuas mãos e é uma oportunidade para Deus se revelar a você e dizer: eu fiz na sua vida, eu fiz na vida de fulano, eu fiz na vida de Beltrano. Esse é o poder de Deus. Todas as vezes que eu e você quer ajudar a Deus, a gente expressa para Ele orgulho. Sabe aquela mãozinha? Sara quis ajudar Deus. Sara recebeu uma promessa, uma palavra que teria um filho. E Sara riu. E o tempo foi passando e esse filho não vinha, Sara já idosa, e não engravidava, e ela disse assim: vou ajudar Deus, vou dar uma mulher para o meu marido. Eu não daria, eu não dividiria esse negócio aí de duas, não dá certo, eu não daria. Mas Sara deu. E aí começou muitos problemas. Muitos problemas que vivemos e vivenciamos até hoje. Todas as vezes que eu e você quer ajudar a Deus, a gente diz que Ele não é o suficientemente poderoso para fazer. E isso para Ele vem como orgulho. Nós precisamos nos arrepender de sermos tão orgulhosa e querermos o tempo todo ajudar a Deus a fazer aquilo que Ele é especialista. Arrumar o caos da minha vida e da sua. Deus é especialista em arrumar caos. Pare de duvidar em seu coração, na sua mente. Não pare de orar e pedir que Ele se revele. Não pare. A gente acha que orar é algo muito difícil. Gente, orar é falar com Deus. Orar é você falar com Deus o tempo todo. Vai no mercado, vai falando com Deus. Está lavando a área, fala com Deus. Está indo trabalhar, fala com Deus. Se nós falássemos mais com Ele, nós erraríamos menos com os nossos aqui embaixo. Se nós falássemos mais com Ele, nós deixaríamos menos, muitas vezes, as pessoas numa condição tão vulnerável. É a gente ferir pessoas que não precisam. Essa semana a gente estava falando, eu acho que era eu falando com alguém, não lembro agora, se foi compartilhando com uma amiga. E eu falei com ela que eu evito, de todas as maneiras, ferir alguém. Mas eu evito não é porque eu sou boazinha, é porque eu não gosto de fazer o caminho de volta. Eu não quero ter que ir lá depois pedir perdão. Então, se eu posso evitar, eu conto até 5. Tem pessoas que eu conto até 10, verdade. E tem umas que até 20. Mas eu prefiro contar, a ter que voltar para pedir perdão. E tem umas que eu não consigo falar na hora, eu vou para casa. Vou assimilar, vou refletir para depois falar. Sabe por quê? Porque a gente lida com pessoas, com sentimentos, com emoções. E nós somos bons em ter razão. Nós somos bons, o nosso ego, o nosso eu diz para nós que nós sempre temos razão. E na maioria das vezes nos falta. Hoje eu estava falando com o Senhor falando com o meu amigo lá do escritório, a gente discutindo, e eu muito revoltada com uma decisão. Muito revoltada, falando da justiça. Que justiça é essa? E vim falando, reclamando, porque aquela decisão não tinha sido
agorinha. Eu até dei risada na hora. O Senhor falou comigo a respeito daquela decisão e Ele disse assim, eu permiti que acontecesse isso, para que isso não acontecesse. E Ele me fez olhar de uma outra maneira. Quando eu olhei, eu falei, opa, muito obrigada. Muito obrigada. Faça isso sempre. Faça isso sempre. Mas qual era o meu intuito inicial? Que injustiça! Como isso aconteceu? Como essa ministra fez isso? E depois veio a lucidez e a resposta certa, que responde tudo. E me trouxe uma outra visão. E eu entendi que foi o melhor que poderia ter acontecido naquele processo. Ai, mulheres, eu louvo a Deus, como Deus é muito bom e sábio. Eu sei que esse momento da espera muitas vezes nos faz cansar. E muitas vezes nos faz desacreditar. Será que Deus falou mesmo? Será que isso vai realmente acontecer um dia? Para algumas vai dizer assim, meu Deus, já passou uma eternidade. Verdade. Mas eu quero que você entenda. Deus é fiel. Deus é fiel. E ainda que o tempo da espera esteja longo, ainda que você possa ter realmente cansado pelo caminho, eu posso te dizer uma coisa, Ele vai fazer. Ele vai fazer porque o que eu mais amo em Deus é porque Ele não é devedor de ninguém. Ele é diferente da gente. Ele não é devedor, então eu creio e eu posso hoje declarar para vocês, tem bênçãos de Deus vindo sobre a tua vida. Tem bênçãos de Deus vindo sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está trabalhando. Começa agora a desacelerar um pouco. E isso eu falo para mim também nesse momento. Comece a desacelerar para começar. Começa a deixar Deus entrar na sua intimidade, deixa Deus participar desses momentos de caos, começa a apresentar a Deus essas circunstâncias, deixa a presença de Deus inundar seu coração. Deixa Deus falar profundamente com a tua alma, deixa Deus encorajar você e dizer assim, ainda tem mais um pouco. Eu sei que você deseja ser uma pessoa disciplinada, que quer bem administrar a sua vida, e eu já declaro isso com dedicação. E eu sei que você quer realizar seus objetivos. Esse é um desejo dos nossos corações. E eu te oriento hoje, comece a fazer, tome atitudes diferentes disso. Comece a dar passos de fé, comece a se levantar e quando vier a dúvida, a insegurança, quando vier aquelas vozes contrárias dizendo que você está esquecida nesse deserto aí que você está, nesse marasmo, que a sua vida nada rompe, nada, ei, cala essa mentira, cala essa mentira. Deixa Deus ministrar o teu coração, receba hoje essa palavra que o Senhor está trabalhando em teu favor, que o Senhor está ministrando em áreas das quais você nem imagina. O Senhor está dizendo que está ministrando em ventres. Ventres que não estavam gerando. E o Senhor está dizendo que está ministrando em ventres. Deus está tocando intimidades. Deus está fazendo algo dos quais os seus olhos não estão contemplando. Mas Ele está trabalhando. E é nesse momento onde a gente começa a buscar ir para esse lugar em Deus. Eu não sei o que você está passando e às vezes é muito difícil. E às vezes a vida, o caos, quer nos pressionar, quer nos levar para um nível de desestabilidade, de desequilíbrio. Os erros vêm e falam mais alto, você errou e continua errando e tomando caminhos diferentes. Ei, para!
Desacelera um pouco agora a sua alma. Para nesse lugar agora e tem esse lugar de reunião, primeiro com Deus e com você mesma. Chama Deus para conversar. Quando alguém te ferir, não vá logo descontar ou tentar buscar explicações por que fez isso com você. Pessoas ferem, pessoas machucam. Pessoas são, infelizmente, muitas vezes más. Vai primeiro falar com Deus, vai contar para Ele essa dor, essa aflição da tua alma. E depois de falar com Ele, tente a ajuda de uma pessoa. Porque quando a gente para ter esse encontro com Deus, para falar com Ele, na maioria das vezes, nós somos ministradas. Não viva uma vida sem propósito. Não viva uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus é como comer um brigadeiro e não ter sabor. É como comer um doce e ser amargo. É não ter prazer, alegria. E o que eu poderia dizer hoje? O tempo perfeito de Deus, Ele é perfeito. Ele não tarda, Ele não falha. Ele vem na hora certa que o meu coração e o seu está pronto para receber. Às vezes a gente fica muito aflita, e eu entendo isso porque também sou humana e também tenho esses momentos em Deus, e eu me deparo perguntando para Deus, quando será? E eu quero dizer para você que Deus está doido para responder perguntas. Muitas vezes não sobre o tempo. Talvez a pergunta sobre o tempo ainda não é o tempo nem de respondê-la para você. Mas eu te oriento a chamar Ele para tudo. A ser aquele seu amigo íntimo e fiel. Aquele seu amigo para todas as horas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de viver um nível de religiosidade. Estou falando de viver um nível de relacionamento entre você e Jesus. De pedir para amá-lo. De pedir para se relacionar com Ele. De pedir para viver coisas maiores. De pedir para sair desse lugar onde você se encontra sozinha. Angustiada, triste, desacreditada, frustrada com tantas coisas. E hoje eu quero dizer que existe um amor do tamanho do vazio do seu coração. Existe um amor que preenche tudo que há falta em mim e em você. Esse amor, ele não traz dor, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Ele não se arde em ciúmes. Eu não sei os tipos de amores que você conheceu durante a sua vida. Onde amor representava se ele tinha ou não ciúmes de você. Amor não se resume em ciúmes. Amor se resume em atitude, em ação. Amor se resume em tocar a sua mão e estar com você, independente das circunstâncias. Amor se resume a te amar como você é. Mesmo sabendo quem você é, Ele decidiu me amar e te amar. E a gente muitas vezes luta por não conseguir compreender essas coisas e a gente deixa o tempo todo o Senhor como aquela pessoa distante. E o Senhor está chamando você para perto. Mulheres, permitam, deixa Deus entrar na sua vida, no seu caos, na sua bagunça. Deixa Ele participar daquilo que você chama de vida. Eu nem sei se você tem vivido uma vida abundante, mas se você não tem, é isso que Ele tem para mim e para você. É uma vida de contentamento, é uma vida de alegria. Tem tribulações? Tem dificuldades? Tem. Eu não quero vender o evangelho da vida perfeita, da vida que não tem problemas. Eu quero viver da vida e eu quero dizer para você que tem uma vida além da que eu e você vive muitas vezes, que é a vida abundante. Daquela que tem paz,
A paz que excede todo entendimento humano, a paz que está todo mundo em caos, aflitos, angustiados, e o Senhor traz aquela paz ao teu coração e diz assim: eu estou contigo, não importa a circunstância, não importa, eu estou contigo. Hoje eu senti essa paz, eu atendi uma amiga, que é cliente também, de manhã, e eu não tinha boas notícias para contar para ela, mas eu senti paz para dizer para ela que naquele caos, o Senhor estava com ela. Eu sentir paz para trazer paz para ela. A paz que eu não posso dar, que o mundo não vai dar, que o mundo não encontra, mas é a paz que vem dele, que é o próprio Deus. E ele estava dizendo: eu estou contigo. Não vai ser fácil, mas eu estou contigo. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Deixa Ele tocar a tua alma, a tua intimidade. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele fazer e organizar o teu caos. Eu sei que você quer isso. E às vezes você luta com você mesmo. Deus tem bênçãos para a tua vida. Deus está trazendo novidade. Deus está trabalhando. Deus está impressionado em quem você está se tornando. Deus é bom e especialista em fazer essas obras poderosas nas nossas vidas. Deus é bom em mudar circunstâncias e caos. Tome a fé hoje como a força que você precisa para gerar esperança e andar mais um pouco. Não pare de falar com Ele em momento algum da tua vida. Fale os teus problemas, conte, agradeça pelas vitórias alcançadas, louve. Começa a mudar esse clima e você é transformado e transforma tudo ao teu redor. O ano passado, no final do ano, eu fiz uma dinâmica com os jovens. E nós escrevemos cartas. Cartas do que foi 2019 e cartas do que nós esperaríamos de 2020. Eu hoje abri a minha. Ainda não chegou dezembro, mas eu abri a minha carta hoje. E eu fiquei tão feliz. Como eu fiquei feliz. Eu vou entregar dos jovens o próximo mês para eles. Essas cartas estão guardadas. E eu quero ver o que cada uma ali colocou. Das expectativas, daquilo que foi realizado, daquilo que ainda não foi alcançado, daquilo que eles colocaram empenho, dedicação, força para alcançar, para realizar. E o que nós podemos dizer de 2020. 2020 foi um ano poderoso e desafiador. Uau! Obrigada a Deus por 2020. Um marco nas nossas histórias de vida. E nós vamos parar por aqui? Não, vamos fazer a carta para 2021 agora. A gente não para. Porque a fé é isso. É crer sem ver. É acreditar que Deus ainda faz milagres. Volte a sonhar, mulheres. Volte a acreditar no impossível. Volte a viver coisas das quais você deixou morrer. Enterrou seus dons, seus talentos, seus sonhos, por achar que não daria. Eu quero dizer para vocês que Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Amém, mulheres? Deus é bom nesse processo chamado vida. Ele é especialista em transformarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós confiamos que não acabou. Que isso é só um começo, Pai, das nossas jornadas de vida. Muitas vezes nós estamos como abatidas,
cansadas, desanimadas, afligidas. E muitas vezes até tentamos parar. Mas a tua mão forte não nos deixou desistir. O Senhor vem como fogo, o Senhor vem como vento, o Senhor vem como as muitas águas e nos faz levantar do nosso caos, do nosso desânimo, da nossa paralisia. E nos faz acreditar que há algo ainda muito maior para viver. Eu peço que a nossa fé hoje seja renovada, que os nossos corações sejam tocados, Pai. Que dentro de nós surja uma chama tão ardente por Te conhecer, por querer estar contigo. Traz a esperança aos nossos corações, Jesus, nessa noite. Ativa a nossa fé, que seja o nosso combustível. Não nos deixe parar e não nos deixe desistir. Continua trabalhando, Senhor, em meio ao nosso caos. Senhor, nós confiamos no tempo perfeito do Senhor para todas as coisas. E nós sabemos que o Teu tempo é perfeito, que o Seu tempo, Pai, vai se cumprir sobre as nossas vidas. Nos ajuda a esperar em Ti. Nos ajuda a confiar e nesse momento de espera que nós possamos desfrutar mais das nossas vidas. Remove toda a ansiedade, toda a preocupação dos nossos corações. Remove, Senhor, tudo aquilo que a gente não consegue ainda compreender. Tira a dúvida, Pai. Tira a inconstância. Hoje eu quero, amanhã eu já não quero. Hoje eu quero, mas amanhã eu não quero tanto. Ah, Senhor, eu sou tão inconstante. Tiago fala da inconstância e diz que nós somos como a onda do mar. E como vamos esperar algo em Deus? Tiago fala que esse processo do qual nós estamos passando está produzindo em nós esperança e perseverança. Porque está nos construindo, nos forjando. Está nos levando para um crescimento maior como ser humano, como mulheres. Está nos fazendo mais parecidos com Ele. Eu quero te dizer que está na hora de viver esse plus em Deus. Está na hora de ter uma fé ativada, e uma fé que te transporta, uma fé que faz você ver aonde não existe. E mesmo as pessoas dizendo, não vai chover. E você diz, olha, eu vejo a nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que eu preciso. Olha, mas está tudo muito difícil, não importa. Ele já disse que vai acontecer. E é nesse momento onde você espera o teu milagre, onde você vê as promessas de Deus se cumprindo, onde você volta a sonhar, onde você volta a realizar. Esse momento de pandemia, onde as coisas estão muito complicadas, é um momento desafiador para você se reinventar. Seja empreendedora, cria, conquiste, avance. Ah, mas eu não sei fazer nada. Peça a Deus instruções. Vai para esse YouTube que ensina tanta coisa. Só não pare, não desista e não estagne. Aprenda isso. Nunca pare, não desista. Deus está trabalhando. Amém, mulheres? Pai, nós declaramos que o Senhor é bom e confiamos no Teu poder. Declaramos que essas mulheres estão sendo completamente ativadas agora, com um combustível novo, para caminhar mais um pouco. Nós pedimos que traga à existência, Senhor, os Teus propósitos e milagres sobre as nossas vidas. Confiamos que o Senhor está trabalhando. Confiamos que tem bênção chegando, Remaná, chorou, derra, socoa. Eu já recebi a minha. Eu saio daqui com a minha. Eu não abro mão, eu sou a primeira. Recebe, Luma? Amém. Recebe, Raquel? Diana, cadê a sua? Recebeu. Nós recebemos e cremos. Não é por fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Beijo no coração de vocês e até a próxima quinta. Beijo, mulheres.